Olá, tudo bem com você? Professora Rosana Machado, da disciplina de Introdução ao Empreendedorismo. Hoje nós temos um tema super bacana para conversar aqui. Nós vamos falar um pouquinho, desenvolver o raciocínio, o método, o formato que nós usamos para trabalhar o Canvas. Isso. Eu vou espelhar aqui a tela, o material que eu já enviei para vocês no e-mail de vocês, lá pelo SIGA. Bem rapidinho para entrar, tá entrando aqui. Então, hoje, dia 5 de outubro, outubro maravilhoso, uma terça-feira muito fresquinha, choveu aqui na Redondeza, tá bem legal o clima, e nós estamos felizes em estar fazendo essa gravação de aula aqui sobre esse tema muito bacana que é o Canvas. Então, o objetivo desse encontro é falarmos um pouco da prática do modelo Canvas e como a gente vai desenvolver esse modelo para colocar lá no nosso plano de negócios, tá? Então, na aula que vem, vocês devem trazer esse modelo Canvas pronto, espelhar para a professora. Quem quiser enviar, já pode enviar também por e-mail ele assim que estiver pronto, mas vocês vão fazer a apresentação dele. Esse Canvas já é um retrato do seu plano de negócio, tudo bem? Vamos seguir em frente então, olhando, entendendo o quadro de modelo de negócios Business Model Canvas. O que é isso, né? O que é esse modelo de negócio? É uma folha só que faz uma captura, tira uma fotografia de como seria pensar, desenvolver todas as relações dentro de um modelo de negócio. Alexandre Osterwalder coloca essa captura, esse modelo de negócio para a gente, usando 9 quadradinhos. E nesses 9 quadradinhos, lá numa folha só, nessa captura de tela, nessa fotografia, ele vai desenvolver esse pensamento para a gente. E nós vamos desenvolver isso aqui junto, tá? Um pouquinho do histórico dessa inovação, desse modelo, vem com toda essa revolução da era industrial, do pensar a abordagem para o cliente, do que significa cada relação dentro do negócio, em contato com os serviços, com os produtos, passa ali por toda essa questão da globalização e a velocidade das mudanças que nós temos nesse momento, relacionado ao conhecimento, à educação, à tecnologia, à ciência, à arte, usa um pouquinho do desenho, né, do modelo de desenhar, de riscar, de colocar com as mãos, uma didática também mais colorida, mais interativa para a gente compreender o mundo dos negócios, na utilização desse retrato. Então, é do século XX, mas a gente incorpora toda essa mudança, todo esse conceito para nós aqui, nesse momento de tanta disruptura, de tanta necessidade de inovação. Então, no desenvolvimento desse modelo de negócio, nasce também com o livro do Philip Kotler, que fala sobre oceano azul e oceano vermelho, olhando para as empresas nessa perspectiva de estratégia, nessa perspectiva de tomada de decisão, mas também do que a gente pode fazer no real, na operacionalização da tomada de decisão para se posicionar no mercado. Então, essa configuração estratégica competitiva do RED e da inovação no Blue, aplicado ao modelo de negócios chamado Business Model, Canvas. Bacana, né? Parece que é antigo, mas é muito, muito atual. O que a gente trata, então? A abordagem de um pensamento virtual, de um pensamento visual, de um pensamento que está só aqui na nossa cabeça e que a gente quer trazer, né, quer desenhar, quer riscar, quer rabiscar, para entender como que dá para fazer isso. Às vezes a gente pega um papel e começa a falar com uma pessoa, escrevendo nesse papel, para facilitar esse entendimento. Também nessa abordagem, eu estou riscando, eu estou rabiscando, mas eu estou tentando enxergar o sistema como um todo, ele inteiro. Então, numa visão sistêmica inteira do que seria criar esse modelo. E de cocriação, porque a gente olha para empresas que já dão certo, para startups que acontecem de verdade no mundo real, para modelos que acontecem no mundo real, de projetos de produtos ou serviços, e a gente cocria trazendo para o nosso universo, colocando novas abordagens. Cocriar é trazer novas abordagens para um conceito que já existe. De uma forma simplificada, a gente aplica esse método para que consigamos visualizar toda essa captura de tela, né? Então, ele coloca ali lá em 2011 esse modelo de negócio para a gente, para pensar na criação, entrega e captura de valor,
todo o quadrado, esses 9 itens, eles querem trabalhar uma questão voltada sobre o que é importante, o que o cliente valoriza, o que o cliente quer receber na entrega desse produto ou serviço. Essa que é a lógica. Então, às vezes, a gente desenha também um mapa de valor antes de construir o Canvas. Então, esse conceito ele tem 9 componentes básicos que mostram uma lógica de como organizar para gerar valor no negócio. Eles são compostos basicamente por cliente, oferta, infraestrutura, viabilidade financeira. O quadro é esse aqui. Vocês já viram algumas vezes, vocês devem assistir vários vídeos no YouTube por aí falando sobre esse modelo de negócio lá nos tubarões, algumas coisas que a gente assiste assim. E esse aqui é o quadro de modelo Canvas, que tem uma parte que vai tratar mais a relação e a outra parte que vai tratar essa questão lógica. Eu trouxe aqui o modelo Canvas, que depois vocês vão olhar devagarzinho, eu vou explicar ele todo para vocês, mas depois vocês vão olhar o modelo pronto. Modelo Uber, olha, todo mundo conhece o Uber, já andou num Uber, ou entende a lógica do Uber, e depois que você entender, você volta aqui nesse quadro para enxergar como que está colocado para o Uber o modelo Canvas. Como eu acabo de falar, nós buscamos a captura de toda o mapa de valor, do que é valor para o cliente. Então, de um lado aqui, ó, no nosso cérebro, 62% nós temos o intuitivo, a fantasia, a criatividade, as imagens, os sonhos, né, os desejos, tudo isso aqui, 62%. No mapa de valor é esse pedacinho aqui, ó. A gente vai pensar uma parte do relacionamento, tá? Essa parte aqui. E desse outro lado do nosso cérebro também, ele se utilizou dessa abordagem olhando para o ser humano, a gente sempre utiliza, né? Nós vamos olhar a parte racional, a parte das estratégicas, do detalhe, da lógica, das relações técnicas com o cliente, da fonte de custo, de como que isso acontece para pensar o modelo de negócio. Então, essa que é a dinâmica para se pensar, olhando diretamente para o nosso cérebro. Então, está em vermelho, que também é o lado do coração, veja aqui o coração, né? No relacionamento para o cliente, como a gente começa a preencher. Primeiro pelo segmento de clientes, depois oferta de valor, depois os canais de venda, também de distribuição, o relacionamento com o cliente e as fontes de receita. Na sequência, a gente vai lá, isso aqui é com equipe, né? Com toda a turma, com todo o time junto, mas no caso de vocês, vocês vão pensar isso aqui sozinhos e também pesquisando. Aí a gente vai para os recursos chaves, que são determinantes para a gente montar o negócio, as atividades chaves, depois os parceiros, que são importantes trazer para o jogo, stakeholders, e a fonte de custo de todo esse negócio. Olhando de novo aqui está o lado do relacionamento, o lado mais intuitivo, e aqui está o lado racional, né? Usando ainda a figura numa sequência lógica de cores. Então, esse quadro, ele tem umas premissas. O que é premissa? É pensar o que vem primeiro. Porque quando a gente pensa num passo a passo para desenvolver um raciocínio, é bacana a gente pensar o que é mais importante, o que vem primeiro, né? Primeiro, a gente precisa conhecer bem os nossos clientes e a necessidade deles. É por isso que a primeira coisa que a prof colocou na aula foi, gente, nós precisamos pensar no modelo de negócio baseado numa necessidade, numa dor, no que o cliente realmente está. Nesse momento, ele não consegue enxergar um produto ou serviço que já existe no mercado, ou que a gente pode melhorar nessa abordagem do que já existe no mercado. Que vírgula que a gente põe ali, que jeito que a gente dá naquela embalagem, o que a gente faz para diferenciar e atender melhor essa necessidade do cliente. Então, a gente busca conhecer também a concorrência, o que o concorrente está fazendo, né? Não dá para fazer isso de olho fechado. Eu quero que vocês andem por aí, naveguem na internet, né? Coloca lá em português o que vocês estão procurando, joga no inglês, joga no espanhol, vai para os Estados Unidos, vai para o México, vai para outros lugares, entender o que outros países fazem com relação a esse modelo de negócio que você está pensando.
Na pesquisa, quando a gente está googando, a gente traz muita coisa bacana e diferente para pensar. Então, possuir um processo sustentável também para o negócio, né? Não é, poxa, vou começar uma barraquinha para vender fundi. Já sabe o que é fundi? Aquela comida que é feita numa panelinha quente, na rua. Talvez isso não seja sustentável durante um calor muito intenso, né? Talvez isso não seja interessante para todos os climas do ano aqui no Mato Grosso. Então, a gente vai pensar uma coisa que tenha sustentabilidade para o mercado, que vai acontecer na primavera, no verão, hoje, amanhã, aqui na minha rua, ou lá na rua do meu tio, da minha mãe, do meu parente, que pode acontecer, eu posso vender isso na escola, como eu posso vender lá na porta da igreja, como eu faço isso, tá? E possuir competência técnica e relacionamento em rede. Por quê? Porque quando eu tenho uma rede, quando eu crio vínculo, parceria com as pessoas, aliança, né, com outras empresas, a gente cria uma rede de relacionamento. E essa rede, ela se conecta sistemicamente para ajudar, para startar, para dar escalabilidade no negócio, no produto. Então, aqui está o nosso quadro, Canvas, bem definido e já bem pensado. A gente vai olhar isso muitas vezes. O que eu pedi ontem na aula para vocês foi: pega esse modelinho aqui, uma folha de caderno, risca esse modelo e começa a olhar esse slide, essa gravação que a professora está colocando para vocês, e vai preenchendo o seu modelo. Põe escrito lá em cima. Eu vou enviar agora no Cigar para vocês um modelinho que vocês vão entrar e vão só preencher no Word. Tá bem, foi feito por um aluno nosso, e ele, o Rodrigo, deixou aqui para gente esse modelinho já conceitual bem legal, e a gente vai utilizar. É esse modelo aqui, só que ele colocou no Word, que ficou mais interessante, tá? Olhando para um lado, o lado racional, e o outro lado, o lado intuitivo. O que eu faço primeiro, gente? Volta aqui, prof. Qual que é a primeira coisa? Segmento de clientes. Vamos lá para o segmento de clientes. O que esse segmento tem? A gente vai definir quais são os grupos de pessoas, organizações, para quem que eu quero vender o meu negócio, a quem que eu quero servir, quem eu quero entregar o meu produto. Para um mercado em massa, eu quero entregar para todo mundo, como quem vende leite, pão, ou eu quero entregar para um nicho, um recortezinho menor de mercado, que vai comprar especificamente drones para fazer captura de imagem de lavouras, para observar se tem o besouro da cabeça preta na lavoura de soja de Nova Mutum. Então, para quem que eu quero entregar? Isso é um nicho de mercado, é um recorte menor. Eu sou mais específico. Para quem que eu quero fazer a entrega? Eu defino se é mercado, se é nicho. Eu segmento com problema sutil. Existe uma diferença entre o problema da pessoa que vai comprar um drone para observar se tem esse bicudo na plantação dele de soja, para uma pessoa que vai comprar um drone para fazer filmagem de casamento, ou para fazer filmagem de praias, as praias mais bonitas do Brasil, ou uma filmagem das imagens da cidade de Nova Mutum, ou de Cáceres, ou de Cuiabá. É diferente. Diversificado, segmento com problema, a gente vai entender qual é o problema específico desse cliente. Professora, o problema específico do cliente que está comprando o drone é ele quer fazer uma identificação através de fotos, via imagens, dos pontos onde não cresceu soja, que foi jogado semente ali, mas isso não cresceu. Então, ele vai lá fazer um recorte. É uma diversificação, é sutil, é um problema, é específico que esse produtor tem. Qual é o seu problema? Qual é o seu problema, meu caro? Tem que pensar no problema do seu negócio, né? E aí, uma plataforma multilateral serve os dois ou mais segmentos interdependentes? Tudo isso aqui, gente, são pequenas formas da gente pensar o segmento de cliente. Depois olhem o do Uber, depois vocês vão ver o do nosso aluno lá no finalzinho, o que, que ele colocou. Ele trabalhou com uma empresa que vai fazer entregas para na verdade, todo o monitoramento, organização de cerimonial para casamento. Ele não vai fazer o casamento, mas ele vai contratar, ele vai organizar, ele vai pensar como administrador. Olha que bacana, entende? Vocês vão olhar o trabalhinho dele lá no final. Então, isso daqui ele definiu. Vocês têm todas essas abordagens, 5 para pensar qual é o segmento de cliente. Qual é a oferta de valor?
Qual é a minha proposta de valor? O que eu quero entregar? Descreve o pacote de produtos, serviços que criam valor para esse segmento de cliente específico. Esse é o número 2. O que é a novidade? O que vale sonhar? O que é o desempenho desse negócio? Eu estou personalizando essa entrega? É um cabelo que eu vou fazer uma chapinha e eu vou pintar também? Qual que é o designer disso? Quanto que custa? Redução do custo. Então, eu quero entender o que é valor para esse cliente. Quando você vai comprar o drone, o que é valor para você, professora? Para mim, o mais importante é que, primeiro, ele seja resistente a sol, chuva, ele seja um equipamento resistente, porque às vezes eu estou ali monitorando e dá uma garoa, não, senão vem uma fumaça, eu não quero um equipamento muito frágil. E a outra coisa, eu quero que o desempenho dele, a velocidade que ele atinge, seja tal. E eu não quero um produto também não tão caro, quero um valor ali, um custo mediano que eu possa pagar. Então, para essa pessoa que está comprando esse drone com esse objetivo, isso é valor. Então, você vai descrever oferta de valor. Lá na onde? Aqui está oferta de valor. Por que ele está bem no meio? Porque conjuga com tudo que está para cá. Conjuga com tudo que está para cá. Né? Então, pensado esse segmento, essa oferta de valor, valor é tudo que a gente quer receber. Eu estou comprando um bolo de queijo. Eu estou comprando um bolo de queijo só para encher minha barriga? Para me alimentar? O que vocês acham? Quando você vai comprar um bolo de queijo numa empresa numa lanchonete de um posto de gasolina muito bacana que tem em Nova Mutum, você vai lá só para comer aquele bolo de queijo? Não. Você está buscando entretenimento, você quer prazer, né? Na sua gustação. Precisa que ele seja muito crocante, quentinho, por dentro, bem macio, que estica aquele queijinho. É isso que a gente está buscando. Então, o valor é o que a gente tem que entender que o cliente está buscando. Eu não estou comprando um bolo de queijo para pagar R$ 5 para não ter uma série de outras coisas. Eu não quero só alimentação, eu quero mais, né? É oferta de valor, é entender e entregar. Nos canais de venda, eu vou entender e descrever como que a empresa vai comunicar com o mercado, através de que tipo de mídia, Facebook, Gmail, vou montar um site, como que eu faço para vender através das minhas lojas diretas, eu abro meus pontos de venda, ou eu vou vender por televendas, pessoas ligando para vender como é telefonia, ou eu vou vender através do Instagram, como eu vou vender? São os meus canais de venda que eu vou colocar ali para entender qual que é a proposta do valor, como que eu acho, eu já entendi quem é meu cliente, o nicho de mercado, qual é o meu cliente. Depois eu entendo o que ele quer, o que ele quer comprar na proposta de valor. E depois eu entendo que canais de venda que eu utilizo para fazer essa entrega para ele. E como eu chego lá nele também, né? Eu posso separar, inclusive, aqui, gente, por canais de venda e canais de divulgação do nosso produto. Como eu entrego o produto com loja física, como eu divulgo Instagram, Facebook, site, blog, lá. Relacionamento com o cliente. O que é isso, professora? É exatamente como que eu falo. Eu descrevo o tipo de relação que a empresa estabelece com um segmento de cliente específico. Eu faço uma assistência pessoal, uma manutenção diária do que eu estou vendendo. Como que é self-service? O cliente vai lá e compra, pega na loja, né? Tá na prateleira, eu vou, pego e passo no caixa e pago. Eu tenho um serviço automatizado, você entra lá no site, está comprando, pá, já te manda para você pagar, para imprimir boleto. Como que é isso? Como que eu compro? Comunidades, eu entro nas comunidades e vendo por ali. Como que eu crio esse relacionamento com o cliente? Então, observem como que eu chego e como que eu me relaciono para fazer a entrega. Fontes de receita. Da onde que vem a grana para eu investir no meu negócio? Da onde que vem esse dinheiro? São investidores? Da minha venda direta do produto? É uma venda por assinatura? Existe uma taxa para você usar, como eu uso o Netflix, por exemplo? Ou é um equipamento que eu vou emprestar? Leasing que eu vou fazer? Eu preciso ter um licenciamento? Eu tenho que comprar direto? Da onde que vem essa grana que paga para eu entender como que eu vou investir nesse negócio? Então, representa o dinheiro que a empresa gera a partir de cada segmento de cliente. Nesse caso, vale a gente pensar a importância de precificar
fazer uma análise na característica, no perfil do cliente que compra, se ele é público A, B, C, né? Qual é a condição de compra desse cliente, o preço, ele é justo, qual é o preço de mercado, qual é o preço do competidor, para a gente, depois que formar o preço e colocar isso no nosso site ou no nosso Instagram, onde a gente colocar para vender, que essa fonte de renda ela venha de uma maneira limpa, né? A gente precisa cuidar muito bem de onde que vem esse dinheiro, né? Que as pessoas consigam, porque senão, se você faz um preço errado também, isso começa a dar uma dualidade de entendimento, né? Da impressão que a gente está ali só para barganhar, para leiloar. Se a pessoa começa, eu pago 1 centavo pela sua caneta, você vai levar por 1 centavo? Não vai. Então, como que a gente faz isso? Tem que ser bem pensada a fonte de receita. Então, terminamos aqui as 4 fontes: segmento de cliente, oferta de valor, canais de venda, relacionamento com o cliente e a fonte de receita, da onde que vem o din-din. Agora vamos passar para o outro lado, que é o lado racional do nosso canvas de negócio, do nosso business model, canvas. Vamos passar para a parte estratégica, com quem que eu vou juntar a força, né? E a gente vai falar primeiro do ponto 6. Qual é esse ponto 6, prof? Recursos chaves. Os recursos chaves, ou os principais recursos que eu preciso. Ora, se eu sou uma cabeleireira, qual que é o principal recurso que eu preciso? Primeiro, habilidade técnica. Recurso humano, intelectual, eu tenho que saber fazer. Segundo, eu preciso também montar um salãozinho. Preciso ter uma escova, todos os recursos, né? Preciso ter tesourinha para cortar, lavatório para lavar a cabeça da pessoa, ou eu faço tudo isso, levo na casa dele numa mochila. Não sei. A gente vai procurar qual é o recurso chave para o meu negócio. Ele é físico, ele é intelectual, ele é humano, ele é financeiro. Eu posso colocar que o meu é um laboratório, por exemplo. Qual é esse recurso? Todo mundo precisa dessa condição humana, todos precisamos, né? Habilidade técnica. O sétimo é a atividade-chave. Qual é a atividade mais importante do negócio? O ponto-chave. Se a gente errar nessa atividade, o negócio não funciona. Então, se a cabeleireira ela não conseguir, por exemplo, fazer escova, é atividade-chave. Cortar o cabelo é atividade-chave. Atividade-chave também que dá a conexão entre o que eu vou fazer, que dá a solução para o problema, que vai sanar a dor do cliente. Qual é o meu problema? Meu cabelo está feio, eu preciso fazer uma escova, eu preciso cortar, eu preciso pintar, eu preciso fazer as pontas, não sei o que eu preciso fazer. Qual é a atividade-chave da cabeleireira? Qual é a atividade-chave da pessoa que está buscando o drone? Qual é o problema que eu vou solucionar? Então, você vai entender isso, vai descrever essa ação aqui na atividade-chave. Vale ressaltar a importância das áreas de mercado na colocação do produto, né? Na área de controle. Tudo que a gente falou, esses 4 pontos, 9 pontos, eles estão conectados, interligados, eles interagem entre si. Por isso que tem essa lógica de começar por aquele primeiro lá, até chegar ao 9. Quais são as parcerias chaves? Para eu conseguir produzir esse produto, vender essa prestação de serviço de cabelo, eu preciso fazer parceria com quem? Primeiro, qual que é o recurso-chave para montar o meu negócio? É ter um espaço. Então, primeira coisa é um fornecedor do espaço, fornecedor de energia, a pessoa que vai trabalhar toda a redução da escalabilidade, da incerteza. Então, descreve a rede de fornecedores, os stakeholders, as parcerias, que põem o modelo de negócio para funcionar. Eu posso colocar banco aqui, depende do que eu estou falando. Eu posso colocar um laboratório que vai fazer análise no meu negócio. Eu posso colocar o fornecedor de produto para o meu salão. Eu posso colocar a indústria que vai vender o drone para mim, depois a empresa que vai vender o software para o drone, a empresa que vai fazer a captura da tela, o prestador de serviço que vai trabalhar tudo isso no sistema para eu entregar. Então, otimizar a economia de escala, porque a gente começa a fazer, pessoal, num número pequeno, mas a gente busca escalabilidade, né? Para reduzir o risco, a incerteza. Quais são os recursos que eu realmente preciso comprar? Se eu não tiver essa parceria chave, esses recursos chaves, eu posso fazer bobagem e sair comprando muita coisa que é desnecessária, fazer parceria com pessoas que talvez eu nem devesse fazer essa parceria. E por último,
tão importante quanto todos os outros são as fontes de custo, a estrutura de custo, né? Quanto custa? A gente precisa mensurar. No final do nosso plano de negócio, a gente vai trabalhar os custos. Mas aqui eu preciso, olho lá, está entrando 100 mil no meu negócio. Quanto que eu gasto? Com o que eu gasto? Coloca os custos principais, coloca lá. Custo com pessoas, com colaboradores, custo com energia, custo com aluguel. E aí você faz um valor lá do custo, tipo 80, né? Entrou 100 mil na entrada lá, na entrada, na receita. Saiu, por exemplo, 80 mil são os meus custos, sobra 20 mil para eu reinvestir no negócio, depois que eu tiro todos os custos. Então, isso também diz respeito à nossa escalabilidade, como que a gente faz para vender. Essa planilha ela tem que bater. Não é uma planilha, eu vou só fazer um retrato. Aqui tá. Oh, desculpa, é Rogério, eu falei Rodrigo, Rogério Nunes. Ele montou essa empresa Events Cerimoniais, e aqui tá muito bem feitinho o canvas dele, começando pelo segmento de clientes, ele fala como que ele vai, da onde que vem esses clientes, quais são os segmentos que ele quer atender, né? E aí por aí ele vai colocando. Dei uma olhada nesse, naquele do Uber que eu coloquei para vocês, dei uma olhada no do Rogério, e pessoal, se vocês podem colocar quase, sei lá, centenas de marcas que elas têm esse canvas aí no YouTube, desculpa, no YouTube para você entender, mas também tem o Canvas preparadinho lá para você fazer um tutorial também no YouTube, no Google Imagens, para vocês entenderem, tá? Muita coisa bacana para a gente entender. Então, para a aula que vem, essa é a entrega. Eu elevator pitch, a gente vai falar na próxima aula. Se vocês tiverem dúvidas, professora, eu não entendi isso, não entendi aquilo, pode pedir, mas tem que primeiro você tem que ver o material, né? Tem que estudar um pouquinho, tem que ser pontual no que você não entendeu. Beleza? Eu fico aguardando a chamadinha de vocês. Desejo enormemente que vocês façam um bom trabalho. Estou muito ansiosa para ver o que vocês vão colocar, fazer de Canvas para a gente inserir. Feito isso, vocês vão fazer uma imagem desse material para colocar lá no seu plano de negócio. Bacana? Então, saio aqui do modo de apresentação para a nossa apresentação. Eu desejo que vocês tenham um bom estudo, que consigam fazer direitinho o Canvas, tá? Eu estou também à disposição de vocês. É só entrar em contato pelo WhatsApp. Um forte abraço. Ah, já façam lá. Acho que a gente pode começar a trabalhar a questão do Telegram também, né, minha gente? Para ter mais uma opção para a gente conversar. A professora está no Telegram tem um tempão já. Um grande abraço. Até a próxima aula. Eu vou esperar o Canvas de vocês. Tchau, tchau.